Uma boa noite a todos, que Jesus abençoe os nossos trabalhos dessa noite, que as nossas meditações, os nossos estudos sejam proveitosos para nós, nessa nossa vivência. Antes da gente começar a abordar o tema que a gente vai abordar hoje, eu gostaria de contar uma lenda, que é uma lenda indígena, passada de geração a geração pelos índios Siouxes. Nos meus estudos, para essa noite eu me deparei com essa lenda e achei muito interessante. É uma lenda que diz que o Criador, quando foi criar a espécie humana, uma espécie mais inteligente, dotada de livre-arbítrio, de inteligência, ele reuniu os animais e foi questionar a eles que teria um tesouro muito importante que essa espécie poderia ter acesso, mas que não seria em qualquer momento, que ele precisaria esconder esse tesouro para que ele só fosse acessado no momento preciso. Então ele foi pedir a opinião dos animais. Como representante dos céus, ele escolheu a águia para dar a sua opinião e ela disse: Senhor, por que você não esconde esse tesouro na lua, que é um lugar distante, é um lugar desabitado e que lá é um lugar difícil de ser acessado? O Senhor falou: não, na lua não, porque esse homem, ele é dotado de extrema inteligência, ele vai conseguir chegar na lua. E talvez, mesmo que ele não vai habitá-la, ele vai conseguir acessar esse tesouro antes do tempo. Talvez a lua não fosse o lugar mais apropriado. Então, ele pega a opinião de um representante dos peixes, que diz para ele assim: Senhor, esconde esse tesouro nos mares, porque no fundo dos oceanos é um lugar de acessibilidade muito remota, muito difícil. Lá esse tesouro vai poder ficar protegido durante muito tempo. E ele falou: não, lá também não é um bom lugar, porque isso é um ser curioso, inteligente, em que ele vai buscar condições de penetrar o fundo dos oceanos e buscar condições de chegar até lá. E lá ele vai talvez conseguir acessar esse tesouro antes do tempo. Não acho uma boa ideia. Então, como representante terrestre, veio o búfalo. E o búfalo lhe disse: Senhor, eu acho que você poderia enterrar esse tesouro em qualquer lugar. Porque no fundo da terra, no centro da terra, vai ser mais inacessível essa espécie para conseguir encontrar esse tesouro. E o Senhor lhe disse: não, você está enganado. Eles vão cavar todo o solo em busca de minerais e pedras preciosas que eu mesmo vou colocar lá. A inteligência deles vai fazer com que eles cavem, com que eles encontrem esses tesouros. E provavelmente vão encontrar esse tesouro escondido também antes do tempo. Então, furando o protocolo, quebrando todas as regras, apareceu o tatu, que não estava escalado para poder falar. E falou: Senhor, tem uma ideia? Eu sou um buraqueiro, eu gosto de esconder as coisas, eu tenho muito talento nisso, e eu vou lhe dar uma ideia. Guarde esse tesouro dentro deles mesmos, Senhor. Eles nunca vão procurar dentro deles mesmos. É o lugar menos visitado pelas criaturas humanas, pelas criaturas. Então, nessa lenda, ele quer nos mostrar que esse tesouro guardado dentro de nós mesmos, escondido, vamos dizer assim, é a nossa consciência, é um DNA de Deus em nós. Nós somos co-criadores de Deus. Nós temos a condição também de criar algumas coisas. E temos esse DNA, essa centelha divina guardada no nosso coração, dentro de nossa consciência, que é a nossa consciência. A nossa consciência, ela está no nosso espírito, ela não está no nosso corpo, ela não está no nosso perispírito, ela está no nosso espírito, que é imortal. Ela é transmitida por nós a cada encarnação. Essa consciência vem trabalhada numa forma diferente, num grau diferente. Grande parte dos nossos sentimentos nobres, eles estão adormecidos. Nós não conseguimos senti-los como os espíritos puros. A gente sente o que a gente já trabalhou nas nossas vivências terrenas. O que a gente já viveu, o que a gente já trabalhou, esse sentimento a gente consegue sentir. Mas o DNA de Deus está em nós.
A centelha divina é a nossa consciência. Nós estamos com isso entravado em nosso coração, dentro de nós mesmos, né, no nosso espírito. E à medida que a gente for trabalhando pelas nossas vivências espirituais, a gente for trabalhando pelas nossas dificuldades, com o nosso aprendizado, vai mostrando para nós a grandeza desse tesouro que Deus guardou dentro de nós. Não é? Rodin, que é um escultor muito famoso, que esculpiu o Pensador, aquela famosa escultura, né? Quando ele foi apresentar o seu trabalho, foi questionado a ele assim: nossa, como você conseguiu fazer uma coisa tão linda, tão bem feita, tão perfeita, a partir de um bloco de pedra? E ele tem uma resposta muito peculiar. Ele fala assim: não, ela já estava lá, eu só tirei o excesso, né? Então, o que eu quero dizer quando eu estou contando essa história? Eu estou querendo dizer que para nós os sentimentos nobres, os sentimentos grandiosos dos espíritos puros já estão em nós, né? Precisamos tirar os excessos, precisamos trabalhar para que esses excessos saiam, precisamos confrontar as nossas emoções, as nossas dificuldades, para que esses excessos sejam removidos e que a gente consiga colocar mais aflorado esse DNA, essa centelha divina, né? A gente precisa de fazer como Rodin, conseguir remover os excessos da pedra para aparecer uma coisa muito maravilhosa, né? Tem uma história também de um espírito numa reunião mediúnica, que ele apareceu e disse que tinha tido muita vontade de ter tido uma família na sua encarnação. Então o dialogador pergunta para ele: mas e você está próximo de reencarnar? E ele fala: não, ainda não. Ainda não estou próximo de reencarnar porque eu preciso de ficar na erraticidade. A gente gosta de ficar aqui, porque aqui a gente tem mais liberdade de pensamento, de sentimento, a gente consegue entender, precisa estudar melhor a minha nova encarnação. Porque a carne pesa, a carne entrava, a carne obscurece, né? Obscurece e entalha um pouco esse tesouro que está bem escondido, né? A carne faz com que esse tesouro ele fique mais escondido, né? Quando um de nós todos nós temos essa voz interior que se chama consciência. Ela é um juiz severo, ela é um juiz que preside todas as nossas ações na nossa vida. Quando a gente consegue pesar os seus conselhos, né, e levar em conta, frequentemente nós nos envergonhamos de nós mesmos e das atitudes que a gente é capaz de tomar. É nessa hora que a gente está sentindo o DNA de Deus. Quando a gente pensa assim: meu Deus, como sou capaz de pensar isso? Como sou capaz de fazer isso? A nossa consciência nos aconselhando a saber o que a gente está indo, né? O que a gente está indo acessar, o que a gente está indo fazer. Mas quando a ignorância, ela acende em nós a máscara do orgulho, obscurece a nossa consciência. Ela se afasta, né? Essa centelha divina se afasta e nós temos um livre-arbítrio. É isso que nos diferencia dos animais. A gente tem a condição de escolher o que a gente quer para nós. E quando a gente faz as nossas escolhas menos acertadas, a gente está afastando um pouco essa voz de nós. A gente está afastando um pouco esse DNA de Deus, esse DNA divino que está impresso em nós. A gente está obscurecendo, a gente está entravando, né? Então, a nossa ignorância nos aconselha a ouvir o nosso orgulho e silencia a nossa consciência. Não é isso? Então, é aí que tem que começar o trabalho da remoção das pedras, da remoção desses sentimentos ruins, para que aflore em nós, em nosso coração, esse sentimento, os sentimentos mais nobres dos espíritos puros, que a gente já tem, está em nós, só está
mais calado, mais quietinho. Tem um questionamento também que fala assim, gente, Deus, nós somos tantos espíritos, como que Deus consegue ver a cada um de nós? Você pensa, não, eu acho que eu estou abandonado. Deus não está olhando para mim. Né? Nós somos muitos. Então tem um paralelo que faz, que ele coloca assim, se você subir no alto de um monte, você vai conseguir enxergar de lá de cima todos os grãos que formam esse monte. Ou pelo menos vários grãos que formam esse monte. Assim também Deus enxerga a cada um de nós e sabe dos nossos problemas e sabe das nossas dificuldades. Assim como esses grãos de areia estão ao sabor do vento, que podem ser levados e trazidos para todos os lugares, nós também estamos, né, ao sabor do que está acontecendo, só que com a diferença que nós temos um sentinela vigilante em nosso coração, que é a nossa consciência. Deus não nos abandonou ao sabor do vento como o grão de areia. Ele nos deu essa sentinela, Ele nos deu essa consciência que vai nos dar conselhos precisos, né? E a gente precisa de saber ouvi-los para que a gente possa nos aperceber. Ouvir a nossa consciência, interrogue a sua consciência, né? E com certeza você vai achar conforto com os conselhos que dela ouvirá. É aí que está o tesouro da parábola dos índios, né? É onde que está escondido esse tesouro da parábola dos índios. O tesouro está escondido em nós mesmos, está escondido em nosso coração, né? Tem, assim, o despertar da consciência é muito individual em cada um. Tem gente que consegue, às vezes, fazer coisas pequenas e a consciência, às vezes, nem lhe cobra, né? E outros que, às vezes, já está com esse grau da consciência mais apurado. Então, às vezes, percebe coisas muito mais sutis, né? O espírito já está num estado evolutivo maior. Tem uma história do Chico Xavier, aliás, duas histórias. Uma história que ilustra bem, diz que ele estava fazendo a sua caminhada e indo, né, para a fazenda modelo, onde que ele trabalhava. E foi a irmã do Chico mesmo que contou essa história, né, que vivenciou. E que na hora que ele estava indo, tinha um cachorro que cercou ele na passagem. Um cachorro, assim, meio bravo, né? Segundo o Haroldo, o cachorro estava obsidiado. Achei muita graça. Mas aí, tipo assim, que o cachorro cercou. E ele falava, meu irmão, eu preciso passar, porque eu preciso trabalhar. E o cachorro rosnando, querendo pegar, morder. E ele mudava de lado, o cachorro mudava de lado. Então o Chico vira para o cachorro e fala assim, se você me deixar passar, eu te prometo que eu vou te dar toda a carne que eu tiver lá em casa na hora que eu voltar. Então o cachorro, curiosamente, se encostou e o Chico pôde passar e foi trabalhar. Quando ele sai do seu trabalho, que ele veio, o cachorro estava esperando ele lá. E aí esperando e foi seguindo até em casa. O cachorro seguiu o Chico até a sua casa. Quando ele chega em casa, ele pega uma bacia e começa a colocar toda a carne que ele tinha na geladeira e dentro daquela bacia. E foi no armário e procurou até uma lata de sardinha que estava lá. E aí a irmã dele fala assim, não, Chico, por favor, a sardinha não. Porque senão nós vamos ficar sem o que comer de proteína essa noite. E ele fala assim, minha irmã, mas eu prometi toda a carne. E então, aquela noite, o jantar deles foi arroz e feijão, porque o Chico deu toda a carne para o cachorro. Então, qual que é o nível da consciência desse ser humano? De pensar assim, né, que o cachorro, ele prometeu, ele estava cumprindo. Tem um desenvolvimento diferente do desenvolvimento nosso, né? E também tem uma outra história dele, que eu acho que eu já até abordei aqui algumas vezes, dele fazendo feira num supermercado. E uma pessoa passa perto e vê ele escolhendo tomate. Ele escolhe um bom, um tomate bonito, um tomate suculento, e na mesma hora coloca um tomate ruim, um tomate não tão bom. A pessoa fica muito
impressionada com aquilo e chega para ele e fala assim: oi, Chico, tudo bem? Ele, tudo bem. Assim, eu estou aqui um pouco confuso com sua escolha de tomates. Por que você escolhe um tomate bom e logo em seguida coloca um tomate ruim? Por quê? Senhor, meu irmão, se eu escolher todos os bons, quem for comprar depois de mim não vai sobrar bom para ele, né? Então é uma vivência diferente, uma consciência espiritual diferente de um espírito mais elaborado, que a gente precisa de tentar também conseguir chegar nessa vivência espiritual, né? Existe uma questão muito interessante no livro Consolador de Emmanuel que responde para nós uma pergunta. Eu vou ler aqui a questão que pergunta assim: qual é o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos o que cometerdes contra o Espírito Santo. Eu vi numa palestra do Haroldo, ele comentando essa pergunta, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim: qual é o sentido do ensinamento evangélico? Não é do ensinamento escrito, porque a escrita está lá para a gente poder ler e todo mundo consegue ler. Agora, o evangélico é o entendimento. Como você vai entender isso, né? Que tem a resposta que ele vem colocando para nós, que ele fala que a aquisição do conhecimento espiritual com a perfeita noção dos nossos deveres desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino que se encontra no âmago de todas as criaturas. Então, com essa aquisição do conhecimento espiritual, vai despertar em nós noção de deveres. À medida que a gente vai nos aperfeiçoando espiritualmente, desperta em nós esses deveres, desperta em nosso íntimo. E os nossos deveres, todo mundo gosta de ter direitos, não é isso? Mas deveres, aí já é um pouco mais complicado, né? A gente gosta muito da liberdade de plantar, mas não gosta da responsabilidade de colher, né? Então, a gente tem o dever. Quando aparece um direito, sempre aparece um dever. Então, quando está em nós a noção desses deveres, quando a gente despertar no nosso íntimo a noção do dever que nós temos para com o nosso próximo, para o dever que nós temos para com tudo, isso vai despertar essa centelha divina que tem no âmago das nossas criaturas. E essa centelha divina é o quê? É a nossa consciência, né? Então, ele fala que nesse instante vai se descerrar a nossa visão profunda, o santuário da luz de Deus. Então, vai abrir para nós a luz de Deus, né? Dentro de nós mesmos. E consolidar para a gente as legítimas noções das responsabilidades que nós temos na vida. Quais são as responsabilidades que nós temos? O que nós estamos fazendo aqui? Né? Estamos trabalhando o nosso coração? Estamos aproveitando a nossa existência terrestre para nos aperfeiçoar? Estamos buscando um melhoramento? A gente veio aqui fazer o quê? A gente veio aqui para isso, não é? A gente está buscando isso? Enquanto o homem se desvia ou fraqueja diante dessa iluminação, né, diante dessa luz, o seu erro justifica-se, né? Quando a gente ainda está errando cego, porque a gente ainda não está entendendo o que a gente está fazendo aqui, porque a gente não está conseguindo dominar o nosso orgulho, que a gente não está conseguindo dominar o nosso egoísmo, a gente não entende isso, essa nossa cegueira vai se justificar ainda. Então, a falta cometida é mais leve, porque quando a falta é cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do nosso conhecimento interior, que essa bênção está guardada no nosso coração, no nosso raciocínio, isso significa um pecado contra o Espírito Santo. Porque a alma humana estará contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. Porque a gente, é lógico, portanto, que esses erros são mais graves da vida, porque consiste no desprezo do homem pela expressão de Deus que habita neles. Então, a gente tem que entender que essa centelha divina, esse Espírito Santo, habita em nós.
habita é a nossa consciência. Emmanuel já nos diz isso nessa questão do Consolador. A gente tem uma noção do Espírito Santo como uma pomba branca, distante. Não é isso, né? Não está lá, está aqui, está dentro de nós. Muita gente acha que templos religiosos, que as coisas estão fora, né, que é tudo fora, mas não tem. A gente sabe que a centelha, a divina, a luz interior, o amor de Deus está guardado dentro do nosso coração, no nosso espírito, é no nosso espírito. E por isso a gente carrega essa evolução de existência a existência. As dificuldades que eu vivencio hoje, o que eu cresço, o que eu entendo, é meu, eu ganhei, está guardado, e essa consciência está em nós, para estar nos lembrando disso todo o tempo. No livro Fonte Viva, também, no 30, tem um tema que chama Educa, que Paulo fala assim para nós: não sabeis que vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Né? Ele não quer dizer para nós que Deus está em nós e que nós estamos em Deus. Mas que para que a luz divina se destaque em nós, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. O que ele quer dizer com isso? Que é preciso que esses processos educativos venham para que nós possamos trabalhá-los. Todos nós estamos aqui vivendo provas, vivendo expiações, vivendo dificuldades, uns mais, uns menos, mas a gente está aqui para isso. E é nessa prova, nessa expiação, que a gente vai conseguir remover essas pedras lá do Rodin, do Pensador, para que resplandeça um espírito bonito, puro, limpo, com amor divino, como as entidades de luz, os espíritos que estão na angelitude, né? Tem uma frase aqui que fala que assim: se educa e transformarás a irracionalidade em inteligência. A inteligência você vai transformar em humanidade e a humanidade em angelitude. Nós buscamos ser anjos, buscamos transformar a nossa humanidade em angelitude. Quanto tempo a gente vai demorar? Isso aí já não podemos precisar, né? Mas a gente vai chegar lá. Nenhuma de suas ovelhas se perderá. Jesus já nos disse isso na parábola da ovelha perdida, né? Ele busca a cada um de nós. Ele quer que a gente saiba, que desperte em nosso coração a certeza do amparo divino, né? Ele quer que isso esteja claro para nós. Na questão 621 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que fala assim: onde está escrita a lei de Deus? Desculpa. Onde está escrita a lei de Deus? Aí diz que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, né? A lei de Deus está escrita na nossa consciência. 90% das pessoas da religiosidade acredita que a lei de Deus está num lugar sagrado, que tem uma latitude e uma longitude, que tem um livro, que tem uma peça que representa a lei de Deus, que está escrita ali, que está guardado ali. Não, isso nos traz uma enorme responsabilidade quando os Espíritos nos diz que o lugar sagrado da manifestação de Deus somos nós, é você, sou eu, está no meu coração. Onde quer que eu esteja, a lei de Deus está comigo. A nossa consciência é essa lei. Se a gente não acessa essa centelha divina, se a gente ouvisse a voz de Deus, que emana dela, nós evitaríamos uma multidão de males e seríamos felizes, mesmo encarnados. Por quê? Eu já falei por quê. Porque não há um ser encarnado que não passe por dificuldades, provas, expiações, uns mais, uns menos, mas na nossa programação encarnatória está ali. Isso é a aferição da prova. Não existe ninguém que nunca passou ou que nunca vai passar por alguma coisa. Por que a gente está passando por isso?
porque fizemos péssimas escolhas no passado, né? Escolhemos mal, repudiamos deveres sagrados, não ouvimos a voz da nossa consciência. Então hoje a gente está aqui para ver se a gente consegue ouvir a voz da consciência, para ver se a gente consegue olhar o outro com amor, olhar com dignidade, tentar afastar esse entrave que a carne traz para nós, tentar acessar essa centelha divina na nossa consciência. O Espiritismo nos aclara isso e nos coloca numa situação, os Espíritos nos colocam numa situação de entendimento que essa consciência somos nós, que está no nosso coração, que a consciência está em nós, que essa consciência nos guia e a gente precisa de acessá-la, não é? Tem quando você vai fazer, para fechar aqui o nosso estudo, eu gostaria de fazer uma comparação, né? Quando a gente vai fazer uma prova, né? O professor coloca o aluno na carteira, afasta um do outro, põe um para lá, um para cá, um longe, um perto, todos longe, né? Longe não põe perto, pede para desligar o celular e guardar os livros, e fala assim, que só fica com a caneta na mão, né? Nessa hora, é a hora da prova, é você com os seus conhecimentos. O professor saiu da sala? Não, o professor não saiu da sala. O professor está ali, né? Ele está ali junto com você. Então, quer dizer que Deus não nos abandona. Ele está junto de nós. Ele só está o nosso anjo do guardião. Está uns 2, 3 passos do nosso lado, porque nós estamos passando pelo momento da aferição da prova. A nossa consciência nos guia e ele vai falar assim, vamos ver qual que é a atitude que ela vai tomar. Vamos ver qual que é a atitude que essa pessoa vai tomar. Ele vai exercer o livre-arbítrio dele? Qual vai ser a atitude que ele vai tomar na hora dessa prova? É igual você com a caneta na mão resolvendo aquela prova, com o professor ali perto. Não saiu da sala, está ali. Deus também está do nosso lado. Por maior que seja a dificuldade que a gente esteja vivenciando. Nosso anjo guardião, as pessoas que estão torcendo por nós, para a nossa encarnação, está nos apoiando, está torcendo para que a gente tome as decisões acertadas, para que a gente acesse a nossa consciência. Ele nos responde na consciência quando a gente busca essas perguntas. Ele está lá, ele vai nos responder. Estão torcendo por nós. Tem quando André Luiz, no livro Nosso Lar, que ele chega na colônia, o maior desejo que ele tinha era visitar a família. E todo mundo desconversava, né? Clarencio, Lísias, desconversavam, não deixava que ele fosse, ainda não estava na hora. Quando ele chega o dia que ele vai, que ele está saudade da minha esposa, dos meus filhos, né? Ele não sabia que a esposa, depois de 8 anos do seu falecimento, tinha casado de novo, né? E quando ele chega, e que ele encontra, que ele foi permitido ele ir, que ele chega e vê o outro deitado na sua cama, calçando os seus chinelos, tomando conta dos seus filhos, ele tem quase que, tipo assim, imediatamente um surto de egoísmo. Ele fala, não, isso é um absurdo, tomou o meu lugar. Mas na mesma hora ele fala, não, eu preciso auxiliá-lo, né? Eu preciso auxiliá-lo. E faz uma prece e pede ajuda, e Matilda, a enfermeira, vem em seu auxílio, vem ajudá-lo. Ajudá-lo a vencer aquilo ali. Mas ele tomou a decisão sozinho. Ele toma essa decisão de ajudar, de vencer essa dificuldade sozinho. Então, aquela hora foi a hora da aferição da prova. E nós todos vamos passar por essa hora da aferição da prova. Passaremos encarnados, passaremos desencarnados também. Se a gente conseguir passar agora e vencer, né? Talvez as nossas provas desencarnadas sejam mais fáceis, né? Como André Luiz foi recebido com muita alegria em nosso lar, por Lísias, por Clarencio, falou, você conseguiu vencer, você hoje é um cidadão do nosso lar, porque conseguiu vencer esse orgulho, venceu essa dificuldade. Então, que cada um de nós possamos ouvir a nossa consciência, fazer prece aos nossos anjos guardiões, pedir que eles nos amparem e nos ajude a
entender essa centelha divina, esse DNA sagrado que a gente tem no nosso coração. Pedimos que abençoe a todos nós, né, nessa situação que nós estamos vivendo hoje. Pedir que nos abençoe, que faça o nosso coração aprender com essa dificuldade, que nessa aferição de provas nós possamos aprender o melhor de nós. Né? Que Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, nos ampare e nos ajude, hoje e sempre. Muito obrigada. Que assim seja.